Você já reparou que estamos vivendo uma era em que a maioria das pessoas não fala mais o que realmente pensa? E isso está ficando muito perigoso. A gente tem sido ensinado culturalmente a ter medo, a ter receio de como a outra pessoa vai reagir. Sobretudo se a conversa for sobre algo importante para você, para ela ou para ele. Daí porque a gente vive tentando controlar como o outro vai responder, como o outro vai reagir. O problema com isso é que essa cultura cria uma ilusão silenciosa que organiza a forma como a maioria das pessoas se comunica nas relações atualmente. E está aumentando, e está piorando. E isso é muito mais determinante do que parece à primeira vista para o futuro das relações. No vídeo dessa semana, eu vou explicar por que e como isso acontece e apresentar novas maneiras de lidar com essa situação. Fica comigo aqui até o final, vai ser muito legal. A ideia de que se você falar do jeito certo, se escolher bem as palavras, não é assim? Se ajustar bom o tom e medir a intensidade, você consegue controlar a reação do outro. É tentadora, mas não é verdade. Essa ideia é sedutora, minha gente, por dois motivos. Primeiro, porque parece que dá para fazer, mas nós sabemos que não é, que não dá. E segundo, porque ela demonstra maturidade, parece cuidado, parece inteligência emocional, que agora tudo é inteligência emocional e ninguém sabe o que é. Mas na prática, ela cria um tipo de comportamento que vai aos poucos distorcendo a forma como você se posiciona nas relações. Vamos dar uma olhada a fundo nisso. Porque olha só, quando você entra numa conversa tentando antecipar, tentando controlar a reação do outro, você deixa de organizar a sua fala, a partir do que é verdadeiro para você mesmo ou para você mesma. Faz sentido? E aí você começa a organizar tudo isso a partir do que é seguro, a partir do que você acha que o outro quer e pode ouvir. E esse tipo de comportamento afeta muito a relação no longo prazo. Eu sei, eu passei por isso. Porque você passa a falar menos do que precisa. Porque você passa a falar do jeito que não sustenta o que realmente importa para você. E para a relação, às vezes. Porque, vamos combinar, que relação de verdade precisa de honestidade, precisa de autenticidade. Sem isso não dá. Eu vou te explicar que existe uma confusão muito grande entre dois conceitos que são bem importantes e que, sem perceber, se você não souber essa diferença, vai impactar muito na qualidade das relações. A confusão é entre ser simpático e ser gentil. O que seria no inglês uma diferença entre be nice e be kind? A maioria das pessoas, gente, acredita que essas duas coisas, nice e kind, simpático e gentil, são equivalentes, quando na verdade elas operam de lugares completamente diferentes. Por quê? Vamos lá. Ser simpático na prática é uma estratégia de ajuste. É você falar aquilo que mantém o clima. É falar aquilo que reduz o atrito, aquilo que evita o desconforto imediato. Ser simpático é a forma de comunicação orientada muito pela preservação da sua imagem, da sua posição, ou do equilíbrio mais superficial da relação, do que a construção de algo mais sólido, do que pela construção de algo mais verdadeiro, mais honesto. Ser gentil, aí já é outra coisa. Gentileza tem a ver com desconforto, não evitar desconforto. Tem a ver com sustentar uma verdade de forma que leve em conta o impacto que ela tem no outro. O impacto da verdade no outro é importante para você. Ser gentil é a capacidade de se posicionar com clareza, sem transformar em ataque. E ao mesmo tempo, importante aqui, não diluir o que precisa ser dito de verdade. E olha só, aqui está um ponto que muda completamente a forma que você vai olhar as relações. Muitas relações
não se desgastam por conflito. Todo mundo vive tendo medo de conflito. Elas se desgastam por um excesso de gentileza. Pensa comigo. Porque ao tentar manter tudo funcionando sem atrito, você vai abrindo mão de dizer o que precisa ser dito. Vai deixando de transmitir pequenos incômodos. Vai ajustando demais a própria fala. E isso vai criando um acúmulo de silêncio na relação. E esse acúmulo de silêncio, com o tempo, vai se transformando em distância entre vocês dois. E essa distância não vai aparecer como ruptura em muitos casais. Ela aparece como uma redução da presença, de verdade, sabe? As pessoas continuam ali. Os casais continuam juntos. Os colegas de trabalho continuam interagindo. Você já viu isso? Mas com menos verdade, com menos abertura, com menos disposição de se expor de forma real, com o coração. Se você parar para observar com um pouco mais de honestidade e admitir, você vai perceber que, em alguma medida, a gente vai abrindo mão de uma parte essencial da própria experiência de viver quando a gente sustenta relações que não são inteiras, relações que não são sinceras, relações que não são realmente autênticas. Porque, no fim das contas, a vida não é, ou a vida não acontece no isolamento. A vida acontece no encontro com o outro, com a outra. E quando esse encontro é filtrado, ajustado demais, moldado para evitar desconforto o tempo todo, ele perde profundidade, ele perde verdade, ele perde potência. A gente continua vivendo, continua trocando, continua funcionando, mas não está realmente ali mais. E talvez valha a pena se perguntar com um pouco mais de seriedade. O que é viver, afinal? Se não a possibilidade de construir relações onde é possível ser quem você é, de forma real diante do outro. E o mais doido e o mais curioso de tudo isso é que na maior parte das vezes as pessoas fazem isso ou tomam essa decisão não de forma consciente. É um processo automático, como eu falei antes, influenciado culturalmente. O cérebro entra em um módulo de proteção e começa a gerar uma série de argumentos para justificar o adiamento daquela conversa difícil. Começa a se perguntar e parar para perceber se não é isso. Começa a tentar adiar aquele papo desconfortável. Aí a gente diz pra gente mesmo, não é assim? Vê se você se identifica. Não é o momento. Talvez eu esteja exagerando. Isso que eu vou dizer pode ser interpretado de uma outra forma. Ou melhor deixar passar dessa vez. Só que esse deixar passar raramente resolve alguma coisa. Ele apenas empurra o que precisa ser tratado para frente. E aí, isso geralmente vai estar no estágio mais carregado, no estágio mais pesado, e por isso que as pessoas explodem. Tem uma mudança de postura que dá para fazer. E não é aprender a dizer algo novo. Porque as pessoas sabem, a maioria das pessoas sabe o que vão dizer. O problema é a relação que você tem com o desconforto, que vem junto com o que você precisa dizer. Te dizer uma coisa, enquanto o desconforto for interpretado como um sinal de que algo está errado, a tendência natural de todo ser humano vai ser evitar, ajustar, adiar. Mas na prática, o desconforto é muitas vezes um indicativo de que você está tocando em algo relevante, tocando em algo importante para vocês dois dentro da relação. E diante disso tudo, gente, muita gente se priva de fazer algumas mudanças. E eu vou te dizer uma coisa, essas mudanças alteram completamente a forma como você se posiciona nas conversas. Vamos lá. Falar das mudanças. A primeira mudança, e é super importante, é parar de tentar controlar a reação do outro. Ponto. Você não controla como o outro reage. Nunca vai conseguir controlar. E quanto mais você tenta fazer isso, mais você se distancia de uma fala honesta. Mas vamos deixar uma coisa clara.
Isso não significa falar de qualquer jeito. Significa aceitar que a reação do outro não está sob o seu controle. Não está com o que você quer. A segunda coisa a fazer é mudar sua relação com o desconforto. Em vez de interpretar o desconforto como um erro, como algo que precisa parar imediatamente, comece a enxergar o desconforto como uma parte natural de qualquer conversa que envolva algo importante. Qualquer conversa que envolva decisões difíceis. A terceira mudança é abandonar de vez e para sempre a ideia de que você precisa estar completamente pronto, completamente pronta antes de decidir falar. Essa sensação de prontidão total quase nunca chega. Ou seja, quando você espera estar pronto para falar, conversar com o outro sobre algo importante, você pode adiar indefinitivamente aquilo que você precisa comunicar. Aquilo que talvez, se fosse dito, levaria a relação para um outro nível. Portanto, não espere, fala. Tá claro? A quarta coisa a fazer é aprender a sustentar a sua posição sem precisar transformar isso em um confronto. Mas fazer isso exige clareza interna e treinamento das emoções. Porque quando você sabe o que está dizendo e por que está dizendo, a forma de falar muda quase que naturalmente. E a quinta e última mudança, e talvez a mais desafiadora, é parar de se abandonar dentro das relações para manter uma sensação de harmonia. Isso é muito para as mulheres, viu? Porque no fundo é superficial. Por quê? Quando você faz isso de forma recorrente, você até preserva o relacionamento no curto prazo. Mas, adivinha? Você compromete profundamente a relação no longo prazo. Para ele, para ela, para você. Bom, agora que a gente está caminhando para o final desse vídeo, eu queria te dizer uma coisa bem importante. Anota aí. Relações não se perdem apenas por grandes conflitos. Relações se perdem principalmente por pequenos ajustes repetidos que vão se afastando as pessoas de uma comunicação mais verdadeira, mais sincera. Faça o de ajuste dia a dia. Traga isso para a relação. Porque isso talvez seja a pergunta mais honesta. Não é dizer, como eu falo melhor, Jack? Não. Pergunta é, o que do que eu realmente penso e sinto está ficando de fora das minhas conversas importantes? Por quê? Quando você abre espaço para essas mudanças que eu falei, muitas vezes é justamente por isso que as relações começam a se transformar de verdade. Se essa reflexão conversa com você de alguma forma, aqui no canal eu aprofundo exatamente esse tipo de tema. Não no nível superficial da comunicação, como tem muitas aí, mas no que realmente está por trás das conversas difíceis, dos conflitos e no que de fato sustenta relações mais verdadeiras no longo prazo, ao longo do tempo. Porque, no final das contas, não é só sobre o que você diz. É sobre o tipo de relação que você constrói a partir disso. É sobre o que permanece depois que a conversa difícil termina. Pensa sobre isso. E se fizer sentido, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago vídeo novo com reflexões nessa linha para ajudar você a conduzir sua vida, a conduzir relações difíceis, a conduzir conflitos difíceis, a conduzir conversas difíceis. E é um papo assim. Eu quero muito te ouvir. Manda os seus comentários. O que é que você achou da diferenciação entre simpático e gentil? Até o próximo vídeo.